aqui nós vamos para mais um exemplo do Enem 2021 de questão que você conseguia resolver sem ler o texto. Se você fizesse uma análise do enunciado e das alternativas, você tivesse estudado o conceito da figura de linguagem ironia, né? Tivesse estudado literatura, soubesse que ironia é uma característica machadiana, porque é uma questão de Machado de Assis, um trecho de O Alienista. Então, quando o aluno estuda para linguagens, estudou Machado de Assis, estudou realismo, estudou a figura de linguagem ironia e vai para essa questão, estudou gêneros textuais, porque ela tem nas alternativas, como a gente vai ver aqui do lado agora, campanha publicitária, anúncio publicitário, notícia, né, informações falsas, não fidedignas, serviço de utilidade pública. Então é uma questão que está misturando de tudo um pouco, né? O cara que estudou e analisa bem o enunciado não precisa do texto, do trecho de O Alienista para resolver. Quer ver só? O fragmento faz uma referência irônica a formas de divulgação e circulação de informações em uma localidade sem imprensa. Pausa. Então eu estou afirmando para você que o trecho que nós não vamos ler usa a ironia. E ele usa a ironia para criticar o quê? Porque a ironia sempre é um aspecto de crítica. Para criticar as informações que estão circulando sem uma imprensa. Ou seja, não é a imprensa que está dando as notícias, né? É outras pessoas que estão fazendo isso. Aliás, uma excelente crítica, né? Algumas pessoas leem notícias para o Enem em veículos que não são de notícias. Há pessoas que leem, por exemplo, notícias sobre o Enem em perfis de Instagram que parecem perfis de notícias oficiais do governo e não são, né? O governo, o MEC e o INEP dando notícias do Enem só tem duas redes sociais oficiais, que é o perfil do INEP, o próprio perfil do INEP, Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, de Estatística e Pesquisa, e o MEC, Ministério da Educação. Não há nenhuma outra pasta, nenhum outro perfil, nenhuma outra página além dessas duas, né? Só há esses dois. E tem gente avaliando notícias como se fosse alguma coisa oficial. Mas tudo bem, cada um, quem sou eu, né, pra falar alguma coisa? Por isso que sempre que eu dou uma notícia na minha página, eu mostro a fonte. É do INEP ou é do MEC, senão não é uma notícia de Enem. Mas vamos voltar para a questão, né? Ao destacar a confiança da população no sistema de matraca, o narrador associa esse recurso à disseminação dele. Então só um pouquinho. Eu estou criticando que as notícias não são dadas pela imprensa, que as notícias são dadas por um sistema de matraca. E para fazer isso eu vou ironizar. No momento que eu estou ironizando as informações que vêm da matraca, é porque eu estou dizendo que as notícias que eles dão são reais? Não, que as notícias são falsas. É a única forma que eu tenho de ironizar. Percebe? Vamos ver. Se a resposta fosse A, o narrador associa a matraca à disseminação de campanhas políticas. Então por que isso seria uma ironia ao fato de que a circulação de informações não vem da imprensa? Não faz sentido. Ele está associando esse recurso à disseminação de anúncios publicitários. O que a disseminação de anúncios publicitários tem a ver com eu ironizar que a forma de divulgação é sem ser pela imprensa? Nada. Notícias de apelo popular, por que ele ironizaria isso? A única alternativa que faz sentido é a D, informações não fidedignas, ou seja, falsas, informações que não são reais. Ele associa a matraca às informações falsas para ironizar o fato de que a informação é feita sem ser pela imprensa. Pronto. Acabou. Tá resolvida a questão. Serviço de utilidade pública, não é sobre isso que ele está falando. Nossa, professor, mas eu acho esse raciocínio muito complexo. Eu preferiria ler o texto para tentar garantir. Vamos ler o texto então. Vou botar o texto, eu vou ler com você e você vai me dizer exatamente no que ele ajuda. E se ele ajudar, você vai ver agora. Olha quanto tempo passou de vídeo. 4 minutos. 4 minutos agora. Vamos comparar com quanto tempo você ia demorar para ler o texto. Naquele tempo, Itaguaí, que como as demais vilas arraiais e povoações da colônia, não dispunha de imprensa, tinha dois modos de divulgar uma notícia. Ou por meio de cartazes manuscritos e pregados na porta da Câmara e da Matriz, ou por meio de matraca, que é o que ele vai ironizar agora. Eis em que consistia esse segundo uso. Contratava-se um homem, por 1 ou mais dias, para andar as ruas do povoado com uma matraca na mão. De quando em quando tocava a matraca, reunia-se gente e ele anunciava o que lhe incumbiam. Um remédio para sezões, umas terras lavradias, um soneto, um donativo eclesiástico, a melhor tesoura da vila, o mais belo discurso do ano. Percebe que ali a gente já pode fazer uma relação talvez com um anúncio publicitário e ficar confuso, né?
O sistema tinha inconvenientes para a paz pública, mas era conservado pela grande energia de divulgação que possuía. Por exemplo, um dos vereadores desfrutava a reputação de perfeito educador de cobras e de macacos, e aliás nunca domesticara um só desses bichos, porque era falsa. Mas tinha o cuidado de fazer trabalhar a matraca todos os meses, para contar que ele fazia. E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador. Afirmação perfeitamente falsa, mas só devido à absoluta confiança no sistema. Verdade, verdade. Nem todas as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso século. Se você for parar pra pensar, na velocidade que eu li, tá? Nós já gastamos mais 1 minuto e meio de vídeo, porque agora a gente tá chegando a 5 minutos e meio. Então, meu velho, deixa eu perguntar pra você. Você tem 1 minuto e meio disponível a mais para cada questão de prova? Você acha que os seus concorrentes estão fazendo o quê? Estão lendo mais rápido do que tu? Não, cara, eles estão criando confiança e respondendo questão sem necessariamente ler o texto. Essa questão só podia ser letra D.